aquele que é o nosso Deus, o nosso Salvador, digno de honra, digno de glória, a Jesus Cristo nessa noite, mais uma vez, seja a honra, a glória e toda a adoração. Amém? Hoje é noite de restauração, amém? Amém. Hoje é noite de cura, amém? Amém. Hoje é noite de salvação, amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14. Tem ainda alguns irmãos contando, antes de nós lermos a palavra de Deus, quero justificar a ausência do presbítero João Nogueira, da irmã Cida. Eles informaram que não poderia estar presente, precisou estar levando ela no médico. Vamos interceder pela restauração da saúde da irmã Cida. Amém, igreja? Amém. Informaram também que na terça-feira retornamos o curso teológico, quarta-feira, o terceiro dia do nosso propósito. E também no sábado tem um propósito que é o encontro de mulheres. É isso mesmo, né? Próximo sábado, encontro de mulheres aqui no ministério, aqui na igreja. E vai ser uma bênção, amém, irmãos? Amém! Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: rico, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres primeiro ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis nos assentar nesta noite. Aleluia, glorificando a Jesus, amém? Aleluia. Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma mensagem da parte do Senhor para as nossas vidas, com base na última parte do versículo 18, tratando aí do colírio para ungir os olhos a fim de que vejas, amém? Nós vamos hoje refletir em uma palavra de Deus sobre a restauração e ativação da visão espiritual. Queridos, nós estamos em um livro da Bíblia Sagrada, o livro da Revelação, aonde Jesus ele vai enviar uma mensagem, uma carta para a sua igreja, para mais uma das igrejas, que é as 7 igrejas da Ásia, e aqui a última igreja chamada de igreja de Laodiceia. A carta é endereçada ao anjo, ao pastor, ao líder espiritual daquela igreja. Jesus envia essa carta começando a se identificar com essa igreja. E aqui nós vemos Jesus trazendo o seu nome para essa igreja, a sua identificação para essa igreja nessa carta, revelando que ele é o remetente. E como remetente, ele vai dizer: isso diz o Amém. Então ele vai dizer: eu sou quem? Eu sou o Amém. Em segundo lugar,
lugar, Jesus diz que Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele não é testemunha falsa, mas Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Em terceiro lugar, Jesus revela que Ele é o princípio da criação de Deus. Então Ele se identifica de três formas: como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. Ele também vai destacar aqui nesse texto da Bíblia Sagrada, mostrando a sua precisão ao saber, ao conhecer a esta igreja, porque ele diz: conheço as suas obras, ou eu sei as suas obras, sei também o seu estado, que nem és frio e nem quente. Então ele está de forma precisa dizendo que essa igreja é uma igreja morna, não é frio e não é quente, é morna. Jesus ele mostra com isso precisão ao saber o real estado dessa igreja, assim como também com precisão Jesus ele sabe o meu estado e o seu estado, como eu estou e como você está verdadeiramente, ele sabe com precisão. Em terceiro lugar, Jesus também ele traz para essa igreja um alerta para essa igreja ao revelar com precisão o seu estado. Glória a Deus, ele vai alertar e dizer a razão pela qual, glórias a Deus, ele conhece com precisão. Ele está dizendo: você é morno, e por isso vai um alerta: vomitar-te, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele está dizendo: por você não ser nem frio nem quente, eu estou sentindo uma espécie de náusea, eu estou sentindo, o meu estômago está se embrulhando, a ponto de eu estar para te vomitar da minha boca. Jesus está dizendo assim: a sua postura, a postura dessa igreja, leva Jesus a estar ao ponto de rejeitar essa igreja, rejeitar a adoração dessa igreja, rejeitar a postura, aquilo que essa igreja está fazendo, o seu comportamento. E aí Jesus, em quarto lugar, destaca acerca e trazendo uma revelação acerca de um problema dessa igreja, que era o auto-engano. Ele está dizendo: porque vocês estão dizendo, rico sou, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí Jesus traz uma revelação acerca do engano dessa igreja, porque ele está dizendo: e sabes que tu és, primeiro, infeliz, segundo, miserável, terceiro, pobre, quarto, cego, e em quinto lugar, Jesus está dizendo que era uma igreja ou pessoas que estavam espiritualmente nus. Por que ele diz que essa igreja estava ou era infeliz? Porque estava arruinada. Por que ele está dizendo que é miserável? Porque perdeu o que tinha. Porque ele está dizendo que era cega? Porque estava em trevas. Porque está dizendo que estava nu? Porque essa igreja não mais andava em retidão diante do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Quando alguém está em trevas, espiritualmente essa pessoa estava cega. Se era a igreja e perdeu a visão, portanto, aleluia, esteve na luz e agora deixou a luz. Algo escureceu a visão dessa igreja a ponto de agora não estar conseguindo enxergar e vivendo agora um auto-engano, porque não consegue enxergar primeiro a si mesmo, não consegue enxergar, aleluia, o próprio Cristo, não consegue enxergar nem mesmo o seu irmão, sua irmã, o seu próximo. É isso que Jesus Cristo está revelando para nós aqui nesse texto. Aí Jesus vai trazer agora uma palavra de quê? Uma palavra de esperança. Olha, vocês estão nesse estado, mas tem jeito. E o jeito para solucionar esse problema, todos esses, inclusive da falta de visão, é exatamente, aleluia, vocês precisam pagar um preço. É necessário pagar um preço. Jesus vai dizer: vou dar um conselho para vocês, aconselho que compre de mim, aleluia, algumas coisas. Primeiro, ou
aquilo que eu tenho para você como igreja, como minha igreja. Ele dá um aconselhamento. Dentro desse aconselhamento, ele está dizendo: compre ouro, fala de uma fé provada e aprovada. Fala de uma fé provada e aprovada. Pastor, aleluia, como que é isso? Quando um cristão, ele está, aleluia, ele tem a sua fé em Cristo, mas ele começa a passar por provas. As provas querem levar um cristão a desanimar. As provas querem levar um cristão a retroceder. As provas querem levar um cristão a jogar tudo para o alto e desistir. Aleluia, é o que, irmão? É as provas. Mas a prova que vem da parte de Deus, como alguns estão dizendo, eu estou passando por uma prova de fogo. Isso, a nossa fé, ela precisa ser provada pelo fogo. O fogo da provação, o fogo da tribulação. Porém, a intenção de Deus com essa prova, na minha vida e na tua vida, não é te reprovar, é te aprovar, é te aprovar, é te aprovar. Pastor, como que a minha fé vai se tornar uma fé pura e aprovada? Vai ser através das tribulações e das provações que você enfrenta, mas você não deixa Cristo, você não abandone a tua fé. Ei, não deixe a tua fé, não deixe a tua fé, não deixe a convicção e a certeza que foi plantada dentro do seu coração, essa fé que Jesus te deu, e essa fé que você tem dele, você pode glorificá-lo. Apesar da prova, não desista, apesar da prova, não desanime, apesar da prova da sua fé, não retroceda, porque a Bíblia diz que é mais que feliz o homem que persevera no momento da provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa de vida que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Você pode glorificar a Jesus nessa noite. Aleluia! Em segundo lugar, compre de mim vestes brancas. Ele está dizendo: olha, você que anda no caminho tortuoso, agora comece a andar na justiça, andar em retidão na minha presença. Capítulo 17 de Gênesis, o Deus Todo-Poderoso aparece a Abraão e fala com Abraão dizendo: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele está dizendo: ande em retidão, ande em santidade, ande em obediência na minha presença. É o que Jesus está falando para mim, para você. Vestes brancas. Em terceiro lugar, ele está dizendo: compre de mim colírio. Eu quero refletir com você em alguns instantes desta mensagem, dessa palavra. Ele está dizendo de que você pode comprar também colírio, colírio, colírio. Glórias a Deus. Pastor, o que é o colírio? O colírio era um tipo de remédio naquela época. Na Odisseia tinha uma medicina avançada, e muitas pessoas que tinham problema nas vistas naquela época, o lugar que eles procuravam para que pudessem ter a sua visão, fazendo tratamento das vistas, era exatamente na cidade de Laodiceia. Quando eles iam para lá, encontravam uma medicina avançada, a qual aplicava os remédios para ter a visão restaurada. Logo, pessoas saíam dali curadas, dizendo: olha, valeu a pena vir aqui em Laodiceia buscar a medicina avançada de Laodiceia, porque a visão foi restaurada. Jesus está usando esse contexto para falar algo acerca da sua igreja, acerca do povo, dizendo: aleluia, vocês perderam com o passar do tempo a visão espiritual, estão no alto engano, achando que está tudo bem quando não está tudo bem, achando que está tudo certo quando aos meus olhos não está tudo certo. Então Jesus está dizendo: eu tenho algo para vocês comprar de mim, para vocês receber a cura. Eu tenho o colírio para curar a sua visão, eu tenho o colírio para te dar saúde na sua vista. Aleluia, glórias a Deus. Interessante que existem vários problemas de visão, dentre eles está a miopia. A miopia, espiritualmente, também tem a questão da miopia. Tem pessoas que conseguem enxergar bem de perto, mas não conseguem enxergar de longe. Tem
visão. Pessoas com esses problemas iam para Laodiceia e era curado. Jesus está dizendo: eu sou os médicos, o médico dos médicos. Curo não apenas enfermidade no corpo, enfermidade física, mas eu curo também enfermidades espirituais. Quem está com miopia, Jesus cura. Só consegue enxergar de perto, só consegue ter uma fé naquilo que está visível diante dos seus olhos, mas aquilo que está fora do alcance da sua vista, você não tem visão, você não acredita, você não tem fé. Aleluia, glórias a Deus. Mas Jesus está dizendo: eu quero curar a tua visão, eu quero restaurar a tua visão nesta noite. Você vai andar pela fé, você não vai andar por vista, mas você vai andar pela fé. Então Jesus está dizendo: compre de mim, que eu tenho para vender o remédio que vai trazer cura espiritual para a sua visão. E aí eu quero refletir com você o que é então que, aleluia, cura a visão espiritual das pessoas. Jesus está dizendo: compre de mim. Ele está dizendo: se vocês querem ser curados, vocês precisam vir a mim. Se você precisa de uma cura física ou espiritual, aleluia, você deve vir a Jesus. Você deve, aleluia, construir um relacionamento, uma comunhão íntima com Jesus. Tem muitas pessoas que estão dizendo: eu não tenho visão espiritual, já perdi muita coisa na minha vida. Mas a pergunta para você é: o caminho para a restauração da sua visão é a intimidade com Jesus, é restaurar o seu relacionamento, a sua comunhão com Jesus Cristo. Isso vai trazer para você cura, isso é crucial. Vir a Cristo, ter comunhão com Ele, conhecer a sua pessoa e experimentar o seu poder. Eu destaco alguns exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que tiveram problemas com a visão e também com a cegueira espiritual. Primeira observação que eu quero trazer como exemplo para a igreja é o exemplo de Abraão e Ló. A Bíblia diz que Abraão, irmãos, ele foi chamado por Deus para ele trilhar o caminho da fé, porque a Bíblia diz que Deus falou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para ir para a terra que eu te mostrarei. Abraão estava vendo para onde ele ia, porque a Bíblia diz que ele saiu para ir para onde ele não sabia. Aleluia, essa é a atitude de Abraão. Ele deixa tudo e vai peregrinar. Isso é para quem tem fé. Ló, ele vai sair junto com o seu tio Abraão, ele vai seguir Abraão, olhando para algo visível, alguém invisível, que era Abraão, e vai andar com Abraão. Mas Abraão, ele sai confiando apenas em Deus, ou inteiramente em Deus, quanto aquilo, glórias a Deus, que o Senhor havia me falado. Porém, há um fato importante nós destacarmos entre Abraão e Ló, que eles começam a andar juntos e o rebanho dos dois começa a se multiplicar. A Bíblia diz que o gado, as ovelhas de Abraão se multiplica, os de Ló também se multiplica, a ponto de não ter condição de os dois caminharem junto. Era difícil andar junto pela multidão do rebanho dos dois. A Bíblia diz que, em consequência disso, começa a haver uma confusão, começa a haver uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão.
que Paulo ele diz assim: olha, eu renuncio tudo que eu tinha, riquezas, meu conhecimento teológico, eu era fariseu, ele tinha autoridade diante do sacerdote, e para andar por Cristo, Paulo renunciou tudo e disse assim: tudo que eu tenho eu renuncio e considero como refúgio, como lixo, pela causa de Cristo, porque vale a pena andar com Cristo, vale a pena estar servindo a Cristo. Eu tomo essa decisão. Paulo fez isso. Então alguém pode renunciar riquezas, bens materiais, prazeres, para andar com aquele que tem a promessa. Nesse contexto, Abraão, essa seria uma das possibilidades. Porém, a Bíblia revela que Ló, ele atendeu o conselho, ele ouviu o que Abraão disse, e ele levantou os olhos, e Ló representa, aleluia, a visão terrena, aquele que olha de acordo com a vista dos olhos. Ló olhou e disse: eu não vou perder o meu rebanho. Então, ele ergue os olhos e vê a região mais bonita, aquilo que tinha uma boa aparência, as campinas de Sodoma, de Gomorra, e ele toma uma decisão: eu já tomei uma decisão, Abraão, eu vou para aquela região que é melhor, eu vou para lá. Visão terrena, visão carnal, olha segundo a aparência, e a Bíblia diz que ele se aparta de Abraão. Porém, Abraão, meus irmãos, que parece que ele está com uma visão limitada, porque se nós olharmos capítulo 13 de Gênesis, versículo de número 14, nós vamos perceber que depois que Ló se afasta de Abraão, a Bíblia diz que tendo Ló se apartado de Abraão, Deus falou para Abraão: levanta os teus olhos, levanta os seus olhos. O que nós podemos aprender? Que toda vez que em um lugar tem contenda, é confusão daqui, confusão de lá, contenda daqui, contenda de lá, limita a visão das pessoas que estão ali e que tem promessa de Deus. Agora, irmão, quando há um meio para acabar com a contenda, dizendo: olha, você que tem um propósito, você que tem uma missão, você
para contemplar aquilo que ele tinha reservado. Em segundo lugar, a Bíblia traz também mais um exemplo, o exemplo de Geazi e Eliseu. Um certo dia, a Bíblia diz que o profeta Eliseu estava revelando, glórias a Deus, aleluia, para o rei de Israel, o segredo do rei da Síria. O rei da Síria tinha um plano: olha, nós vamos fazer uma emboscada para Israel, vamos ali destruir o povo de Deus, nós vamos destruir. Mas a Bíblia diz que o profeta Eliseu diz assim: guarda-te de passar por tal e tal caminho, porque tem uma emboscada preparada naquele caminho para você, para o povo de Deus, para o exército de Israel. Aí o rei de Israel falava: nós não vamos passar por ali, porque o profeta de Deus falou para a gente não passar. A emboscada estava feita. Quando o inimigo estava esperando para destruir o exército de Israel, eles não passavam por ali. Aí o rei de Israel falava assim: vai investigar lá, vê se é verdade, se o exército da Síria está lá. A Bíblia diz que o espia ia lá e contemplava da mesma maneira que o profeta havia falado. Agora preste atenção no detalhe importante. Glória a Deus, isso aconteceu por umas 3 vezes aproximadamente. Aí, dentro desse cenário, o rei da Síria, ele grita, ele brada no meio dos soldados: oh, mas quem é dos nossos aqui que é por eles? Quem é a linguagem de hoje? Quem é o dedo duro? Quem é que está dedando a gente? Quem é que está falando para o rei de Israel o nosso segredo, aquilo que eu estou planejando no meu quarto secreto? A Bíblia diz que o rei declara dizendo: olha, eu preciso pegar essa pessoa e ele vai ter que ser morto. Aí a Bíblia Sagrada revela que de repente um dos servos daquele rei vira para o rei e diz: o rei, não tem ninguém dos nossos aqui que é por Israel, não. É que lá na terra de Israel tem um homem de Deus. E esse homem de Deus está revelando tudo que você planeja no seu quarto de dormir. É o profeta Eliseu. A Bíblia Sagrada revela que o rei declara dizendo: então vamos pegar esse Eliseu e vamos prender ele. O exército da Síria se reúne, vai em direção à cidade que o profeta está. Durante a noite eles caminham. E quando durante já tarde da noite ou madrugada, eles estão agora cercando a cidade. De madrugada, o moço do homem de Deus, Geazi, se levanta e declara e olha e vê a cidade cercada por um exército. É nessa ocasião que ele vira para o homem de Deus dizendo: ô homem de Deus, ô Eliseu, a cidade está cercada, e agora o que nós vamos fazer? Ele entra em desespero, porque ele é uma das pessoas que olha a vista dos olhos, é aquelas pessoas que olha, aleluia, com a visão terrena, com a visão carnal, só enxerga o problema, só enxerga a dificuldade. É isso que uma pessoa natural ela consegue enxergar. Mas o homem de Deus, que tinha contato com Deus, que tinha intimidade com Deus, ele disse para aquele jovem dizendo: ele, não temas, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. A Bíblia Sagrada revela que no mesmo instante que ele disse: eu vou orar por você, ele faz uma oração dizendo: Senhor, abra os olhos dele para que ele contemple a realidade que está aqui. Porque o jovem não tinha visão espiritual, mas o profeta de Deus tinha visão espiritual. Ele tinha discernimento, ele sabia o que estava ali, ele sabia que em volta daquele que teme ao Senhor, que busca o Senhor, que tem compromisso com o Senhor, existe a proteção divina com ele. E a Bíblia Sagrada revela que ele ora e os olhos do moço se abrem. Quando os olhos do moço se abrem, ele vira para o profeta e diz: ai, meu Senhor, carros e cavalos de Israel, existe um exército aqui para nos proteger. Porque, irmãos, que a visão espiritual dele foi aberta. Quando a nossa visão espiritual é aberta, nós não vamos olhar somente a dificuldade, nós não vamos olhar somente o problema, nós não vamos olhar somente o levante contra nós não vamos levar somente aquilo que está sendo preparado contra o povo
existe na Bíblia inúmeros exemplos de visão espiritual e também cegueira espiritual. Mas tem exemplos claros de que aquele que está cego espiritual pode ser curado. Curado como? Através, aleluia, dessa busca pela comunhão com Jesus. Quando nós inclinamos o nosso coração de verdade para Jesus Cristo, então, aleluia, ele está a cura para o problema da visão espiritual. Você pode observar